Né? Ela sabe como fazer ela, né? Ela sabe como. Mas ela acho que não tá com cabeça. Tá certo. Já entrou na linha do tempo. Bom, só tem você na mesa. Deve ter outros aí, mas esse negócio aí. Se alguém não der boa noite aí, eu não entra aqui do meu lado, não sei quem tá. Oi, qualquer coisa desse tipo, assim, pra gente saber quem. Às vezes a gente fica atrasando um pouco aqui para ver se entra mais pessoas, né? Mas eu não gosto muito disso, eu gosto de fazer na hora. Já tem 5 minutos aí, tá vendo? Então vai isso mesmo. Então, não tem. Acho que deve ter alguém. Você olha por esse lado aí, Não, só tem uma pessoa. né, que é você. Possivelmente. Bom, Diferente. tá bom. Vamos lá. Olha só. A literatura, né, que é o conteúdo de hoje, ela tem vários temas, né? Nós temos. A gente começa com os heróis e lendas. Heróis e lendas. Né? É isso mesmo, né? São aquelas odisseias, aquelas coisas assim, heróis, né? Então lendas mesmo, né? A epopeia de Gilgamesh que a gente vai falar hoje, são lendas, né? Então o negócio é o seguinte, isso aí vai de 3000 antes de Cristo até 1300 depois de Cristo. Aí vocês podem ter uma ideia que eu estou falando, é assim, é algo que vai, né, de no máximo assim, uma antiguidade até uma idade média, vamos falar assim, né? Então por isso que o próximo tema ele já vai fazer do Renascimento ao Iluminismo. Quer dizer. Então, praticamente, esse primeiro tema, né, que ele tem 16 tópicos, né? Depois do Renascimento e Iluminismo, aí nós vamos para o Romantismo e a Ascensão do romance, que vai de 1800 a 1850. Depois de 1855 a 1900 vai ser a representação da vida real. Depois de 1900 a 1945, a gente faz o rompimento com as tradições. 1945 até 1970 é a literatura do pós-guerra. E agora a literatura contemporânea, que vai de 1970 até o presente. Tá bom? Então é isso que são os temas. Né? E nós já fizemos uma introdução geral. Né? Vocês lembram que eu falei dessa introdução geral. E já vou aproveitar, porque assim, eu estou pretendendo fazer, como acho que já falei na última vez, estou pretendendo fazer uma, assim, como é que eu vou fazer? Uma explicação, dizer assim, tudo que, por que nós estamos fazendo todas essas lives, essas coisas assim, esses livros, essas publicações de vídeos, de áudios, qual é a nossa intenção com isso tudo, para cada momento, para esse momento todo que a gente está fazendo, por que nós paralisamos uma coisa e estamos fazendo outra? Então, eu quero botar as pessoas a par. Né? As pessoas que não me conhecem muito, ou que estão chegando agora, entendeu? Tem pessoas, às vezes, que estão entrando por uma questão de atrativo por o que eu vou falar. Se eu falar de outra coisa, já está fora, entendeu? Então, eu vou dar oportunidade. Eu vou ver agora, porque eu estou fazendo muita coisa, não sei se vai dar tempo de fazer essa semana. Porque a semana, eu já estou avisando, né? Espero que as pessoas estejam ouvindo aí, que não percam que no domingo
eu já vou dar uma avançada sobre a música, que eu fiz a música da antiguidade, né? E eu agora vou dar uma avançada para o barroco. E está muito bom, porque, você não sei se vocês viram, quando eu falei da música da antiguidade, eu dei uma explicação sobre a música, muito mais abrangente. E eu estou fazendo agora, fazendo lá com o meu amigo aí da edição, para ele pegar as músicas, na hora que eu for falar, e botar exatamente aquela música. Quer dizer, é um processo um pouco elaborado. Então, vale a pena ver domingo, você vai aprender um pouco mais sobre a música. Entendeu? Bom, mas na arte já aconteceu, por isso que nesse outro dia que eu for falar sobre esse geral, assim, eu vou explicar melhor. Vou explicar melhor, inclusive, a minha relação com essa obra toda. Dizer até onde que eu sei sobre as coisas também, não sei sobre tudo, né? Porque nessa última vez que apareceu esse negócio da arte, né? E que me deu ensejo, olha só, estou falando tudo, é pena que tem pouca gente aí, não sei se tem muito ou não. Que eu vou botar na semana que vem, que nós já fizemos, eu não tenho impressão que isso que eu vou botar para vocês aí, eu vou chutar, deve ter se não tem 30 anos, deve ter próximo disso, cara. Entendeu? Vocês vão ver que eu vou botar muita coisa que eu fiz com as tecnologias existentes na época, com as obras, com as coisas que eu tinha na época. Eventualmente até vai aparecer aquele príncipe lá numa dessas obras, entendeu? São 5 coisas. Fazer a história da música pelo mundo, história da música pelo Brasil. Vou fazer o Belo, que é o último, que é uma iniciação, né, às belas artes. Então, para mim tratar do Belo aí, uma das colunas, eu fiz uma iniciação às belas artes. Então, eu fiz 5 volumes. O primeiro foi sobre o Belo. É difícil alguém falar sobre o Belo. Você vai ver aí que eu vou botar. A arte levou dois vídeos. E depois o terceiro, na última era do dia, né? Na última era da noite, né? Quer dizer, essa última era da noite. A arte lá dentro, também dois vídeos. Eu ia fazer muito mais vídeos. Eu parei porque isso foi 30 anos atrás, você pensa. Aí eu me obrigava a fazer outras coisas, quer dizer, me davam outras missões e eu não tinha tempo para fazer. Né? Bom, então uma das coisas que já aconteceu na arte, eu só vou falar um pouco aqui para vocês terem uma ideia. Eu vou colocar a questão, porque tem uma hora que você tem que escolher quais são as obras que você quer falar, porque tem dois já que. Né? O primeiro já que é que, se você vai falar sobre qualquer coisa, tira a pretensão que você não vai saber de tudo, do que, do que sobre o assunto. Isso não tem jeito, quer dizer. Inclusive, quer dizer, por exemplo, você quer ver? Comprar livro é uma coisa. Agora, se eu quisesse comprar as artes para ter na minha casa, já pensou querer ter como é que eu vou falar, aquela que é famosa aquela do sorriso dele? Mona Lisa. Mona Lisa, já pensou? Mas assim, Nós tivemos lá, lá aquele cheio de japonês, chinês, ficar tudo enfurnado lá, e era um quadrinho pequeno no final das contas. Certo? Aí o pessoal vai dizer, mas você pode ter isso virtualmente. Né, virtualmente, né? Sim, mas você esquece uma coisa, né? Espírito. Que livro é uma coisa de tempo. Por exemplo, uma arquitetura é questão de espaço. Você tá vendo todas as dimensões? Não. Entendeu o que eu quero dizer? Aí, para você apreciar mesmo, você teria que estar lá no Paternon, como nós tivemos lá na Grécia. Entendeu? Você vai na frente, vai atrás, vai do lado, você faz o que você quiser. Né? Você vê o entorno, o contorno, o contexto, né? Como está agora. Bom, então é uma coisa complicada. Né? Então, agora, por exemplo, nessa questão da literatura. Né? É claro que na literatura, a gente
sempre tem dois lados. Tem um lado que você tem sempre, disso que eu estou fazendo agora, vou falar assim como é que é diferente, quer ver? Eu estou fazendo literatura em outro, que eu parei, não sei se estão lembrados, que eu escolhi, Os 100 melhores livros. não sei não, 100 são não, 160 160. livros. Até 160. botei mais um, 161, entendeu? Isso eu escolhi. Esses eu li, entendeu? Então, esses eu falo com muito mais desenvoltura. Agora, o que eu quis fazer? Eu não quis fazer pegando apenas um livro, porque tanto é que você vê, porque eu escolhi livros, mas eu escolhi um livro apenas, não sei se para tratar das coisas, de cada área de conhecimento relacionado com a Bíblia do século XXI, eu pegava um livro, eu procurava pegar aquele livro que fosse bom. Não, eu não peguei aquele israelense para Deus. Eu não peguei esse, que eu já esqueci até qual é o nome dele, que foi para a literatura. Você diz que a gente não deve nem jogar fora o livro está todo rabiscado, tá certo? Então, teve livros que eu nem consegui. O Messias fui eu que fiz, porque não tem. Você pegar Messias, você vai encontrar Messias do católico, do cristão, que é Cristo, entendeu? Então, assim, aquele formato que eu fiz, vamos pegar a literatura, que eu fiz lá, peguei de um livro de uma pessoa boa falando sobre o assunto. Agora, aqui a minha questão é diferente. A minha questão é abordando vários, como é que eu vou dizer, tópicos, já que estou chamando de tópico, vários tópicos sobre aquele assunto. Então, eu pego livros e as pessoas escolhem esses tópicos. Não sou eu que escolho os tópicos, entendeu? Então, aí, o que acontece? Eu vou botar bem a claro para vocês terem uma ideia. Quer ver? As listas são sempre, de qualquer coisa que você escolhe, escolheu os melhores 100, pronto, já lascou. Então, listas são sempre um motivo de controvérsia. Pode-se argumentar que os 100 e poucos livros escolhidos aí, né, que nós escolhemos, não foi os 160 meu, não. Desse autor aqui, 160 livros, né? Pouco mais de 160 livros escolhidos, poderiam ser substituídos por outros 100. Né? E assim sucessivamente. Aliás, foi o que aconteceu no negócio da arte, lembra? A Ana pegou um tópico lá, disse assim, não, peraí, não podia ter um do Egito? Não sei se ela quis dizer isso, mas não podia ter um do Egito? Podia. Inclusive, na falação, uma das coisas era o Egito e a outra era o cristão. E não botou. Agora, por que ele não botou? Não sei. Não sei dizer. E aí você diz assim, mas você colocaria? Eu também digo, não sei se eu colocaria. Porque eu teria que fazer um estudo muito profundo, analisando todas as artes existindo naquele período que era da pré-história, né? Da pré-história até a antiguidade. Eu tinha que ter acesso a todas essas obras para me tirar uma conclusão. E qual seria o meu subsídio? Onde que eu estaria me fundamentando para tirar essa decisão? Olha a lascada. Com o Meixo Sama não teria. Você entendeu? Porque o Meixo Sama não podia se dedicar a isso. Ele tinha que ficar limitado como ele ficou. Por que ele ficou limitado no Japão e na China? Quer saber a razão? Te digo. Pergunto que faço a você. Fale sobre as raças japonesas. Yamato. Qual é que tem mais abrangência lá? Que tem mais população? É a Yamato? Não. Yamato é japonesa. É a chinesa. Qual era o nome mesmo? Tem Yamato, Tensai. Não, não é Tensai, né? Não, acho que não é esse. Eu também já. Daqui a pouco posso saber que eu me lembro. Porque minha cabeça vai ser assim. Cabeça de velho esquece muita coisa. Entendeu? Então. E tinha da Coreia do Norte também, da Coreia do Sul, da Coreia. Bom, então por isso que ele se limitou àquilo lá. É o que ele tinha em volta dele. Né? Dinheiro disponível, um monte de coisa.
Então ele fez alguma escolha lá, que aliás eu podia dizer para você, você sabe por que Meixo Sama, por exemplo, quer ver? Vou te dar uma ideia, para vocês terem uma ideia. É bom isso aqui, porque está falando de improviso e tal, até melhor, olha só. Mas Pensa no seguinte, não, eu vou falar com isso aqui. Vou pegar uma coisa. Você sabe que ele vendeu um terreno, que ele adorava aquele terreno. Antes dele morrer, ele pegou aquela cerâmica, como é o nome? O o pote de glicínias. A casa da montanha lá. Trocou por um pote de glicínias e morreu com ele do lado dele, abraçando, agarrando aquele pote de glicínias. Se você me perguntar assim, eu já sei um pouco pela técnica, eu sei que tem um pouco de complicação das pessoas fazerem um desenho num pote, eu entendo um pouco essa coisa. Mas você me diz assim, você compreenderia por que ele fez isso? O que ele estava vendo ali? Aí você disser assim, tá bom, se foi um acidente. Não, eu pergunto o seguinte, ele estava lá no Monte Nokogiri e estava vendo a transição da era da noite para a era do dia. Estava com 30 pessoas lá em volta. Alguém viu aquilo? Ninguém. Você está entendendo como é que o problema é complicado? Então, para a gente escolher uma coisa, o ideal é que eu não sei qual é o meu nível espiritual, mas se o meu nível espiritual for mais ou menos, então eu vou escolher umas coisas daquele nível mais ou menos. Se tiver gente mais acima do meu nível, vai escolher mais coisas que eu não poderia escolher, que eu não gostaria de escolher, eu não escolhi, entendeu? Então, cada pessoa ajuda os que estão mais abaixo dele. Essa que é a questão. Então, você vê, ó, continuando aqui, ó. Pode-se argumentar que os cento e poucos livros escolhidos poderiam ser substituídos por outros, sem e assim sucessivamente. Eles não são apresentados com uma lista definitiva de leitura obrigatória. Opa, não. Na verdade, cada trabalho é retratado segundo um enfoque ou um contexto e apoiado por uma linha de tempo, que nós sempre fazemos uma linha de tempo, né, de marcos e eventos literários relacionados. As referências cruzadas citam trabalhos similares que influenciaram ou foram influenciados pelo livro em discussão e mais de 200 títulos foram incluídos para uma leitura mais aprofundada, explorando o cenário literário de cada período e mais detalhes. Para vocês terem uma ideia, né, quando eu faço a linha do tempo, que eu vou fazer, né, que eu vou fazer agora até, acho que é melhor fazer, para vocês terem uma ideia, olha só. Eu não sei para onde que eu vou, deixa eu ver como é que eu falo. Vou falar só esse finalzinho aqui, na questão da história da literatura. Há mais ou menos 4.000 anos, as primeiras histórias escritas vieram na forma de poemas. 4.000 anos, você vê? Que a nossa proposta para fazer aqui, né, Heróis e Lendas, é de 3.000 anos a 1.300. 3.000 anos antes de Cristo a 1.300. Eu estou indo mais longe, olha só, há 4.000 anos. As primeiras histórias escritas vieram das formas de poemas, como a epopeia de Gilgamesh, na Mesopotâmia. Aí você vai dizer assim, mas isso vai ser feito? Vai. Epa, mas isso aí está além? Está além. E vai ser o primeiro tópico. Depois, o Mahabharata, na Índia, baseados em tradições orais, rima, ritmo e métrica, papapá. Você vai fazer isso? Vou. Está incluído no tópico? Tá. Mas, em compensação, tem um tão grande quanto ele que não está incluído no tópico. Olha só, que é o Ramayana. E aí? Eu vejo isso. Agora, por que ele não escolheu? Se eu fosse escolher, eu botaria o Ramayana? Não sei, porque eu teria que pegar todas as obras e fazer um balanço, coisa que eu não fiz, tá certo? Mas eu acho o Ramayana uma coisa importante. Ah, mas você não acha que o Mahabharata é importante? Eu digo, é.
Ah, então você só acrescentaria? É. Aí esse negócio ficaria enorme? Ficaria. Então não tem jeito. Então tira o Ramayana, tira a barata. Pô. É assim que é a vida, pô. É. Entendeu? Estou tentando me explicar para a pessoa entender, né, o que. Você vê, dessas aqui que eu li para vocês, são 16 só tópicos, né? Desses 16, quer saber uma coisa? Eu poderia falar assim por alto, quer ver a Epopeia de Gilgamesh, o livro das mutações, né? O Mahabharata, apareceu o homem, né? A Ilíada, a Tribulia de Homero, o Édipo, o rei Sófocles, a Eneida de Virgílio, o Beowulf, As Mil e Uma Noites, famosa, olha só. Quan Kishi, quer dizer, já coisa já para a China, olha só. O Conto de Gegi, a Canção de Rolando, aí um nome aqui desgraçado de alemão, Unter der Linden, não tenho a menor ideia se eu traduzir, se li esse troço certo. Lancelot, o Cavaleiro da... Lancelot, o Cavaleiro da Carreta, né? A Saga de Nijal, vamos fazendo, tá? Foram esses, tá certo? Foram os 16. Quer ver uma coisa? Eu vou pegar para vocês, olha só, não é brincadeira não. Ó, quantos livros existem mais? Só nessa época. Posso ler? Olha só. O Livro dos Mortos do Antigo Egito. Século XVI a.C. Odisseia, que não está lá, do Homero. Teogonia, não está lá. Dao de Jing, não está lá. Oreste, não está lá. Medeia, que é famosa. As Vespas. Ramayana, não está lá. Canções de Shu, Metamorfoses, o Asno de Ouro, a Canção de Drebando, de Gênios Acritas, o Livro do Travesseiro, Maninogion, Cantar de Miocídia, o Conto da Campanha de Igo, Canção dos Nibelungos, o Romance da Rosa. Cara, Cantiga de Santa Maria. Tudo isso é daquela época. Por que escolheu aqueles 16, não escolheu esse? Por que não botou Ramayana? Olha como é que a Ramayana é interessante, quer ver? Tem no século V até o século IV a.C. Foi feito por Valmiki. Olha só. Valmiki, uma das maiores obras da literatura. Olha só. Uma das maiores obras da literatura. Deixou de lado. Indiana, rivalizando até com o Mahabharata, né? O Ramayana, que significa a jornada de Rama, né? É uma epopeia em sânscrito composta de 24 mil pares de versos em 7 livros. Troço grande, hein, cara? Sua proposta moral é apresentar os modelos ideais de vida para um rei, que é o Rama. Irmão, esposa dele, criado e assim por diante, dentro de uma estrutura narrativa. A história descreve as ações do deus Rama, com a ajuda do general macaco, que é o Hanuman, não sei se vocês já viram, esse macaco é famoso, esse macaco aí, contra um rei demônio que sequestrou sua esposa Sita. O sábio poeta hindu, o Valmiki, o famoso autor, também aparece na obra. Quer saber quem é Valmiki? Olha só como é que é interessante na vida do cara. Ó. Conhecido como o primeiro poeta da poesia sânscrita, graças à sua invenção de forma de verso clássica, né? A chamada escola, que é a canção, quer dizer canção. Valmiki, olha só, Valmiki era um sábio que, de acordo com a crença hinduísta, viveu na Índia, em alguns pontos entre o século VI e I a.C. Ele era um ladrão, andarilho, assassino, que ele chamou na peça Ratnagara, e tornou-se um homem sagrado após meditar por muitos anos como penitências depois de tentar roubar Narada, um sábio divino. Durante a sua meditação, um formigueiro cresceu ao seu redor e foi assim que ele ganhou seu novo nome, Valmiki, ou aquele que nasce dos formigueiros, em sânscrito. Dizem que ele compôs o Ramayana por ordem do deus hindu Brahma. Interessante, né? Por que não botou lá?
Eu não me pergunta por que não colocou, não sei. Entendeu como é que é? Bom, acho que falei bastante aí. Vamos então. O nome da raça era Tenson. O Rodrigo Maia. Tenson e o outro é. Agora o Rodrigo Maia responde também. Yamato, Tenson e tem uma terceira. Tempo. Agora eu estou esquecendo. Principalmente agora que eu acabei de ter uma conversa chata aí. Passa adiante. Vamos lá. Vamos à linha do tempo. Vamos lá. 2600 a.C., os textos mais antigos conhecidos na linguagem suméria estão escritos em tábuas de argila em Abu Salabik, no sul da Mesopotâmia. Você vê, eu estou na linha do tempo. Vocês repararam que daquelas 16 obras que eu falei lá, e das 19 que eu falei também, em 35 obras, vocês repararam que consta essa aqui na linha do tempo e não se é falado nela? Por quê? Sei lá, olha só, agora vamos. Aí começa a ter, a partir de 2600 a.C., a epopeia de Gilgamesh é um dos primeiros exemplos do mundo da literatura escrita. O que vai ser o segundo tópico, não, o primeiro tópico desse tema, né? Heróis e lendas. Primeiro sempre é uma introdução, eu estou fazendo a linha do tempo. Depois, o rei Endezu escreve um comentário sobre o antigo método divinatório que mais tarde é ampliado e se torna o livro de mutações. Esse eu citei, está lá. Né? Que é o Xing, né? Quer dizer, então está lá, está certo. Outro que está lá também. Os grandes, foi século IX a IV a.C., os grandes poemas épicos sânscritos, os Mahabharata e Ramayana não está lá, o Mahabharata está, são compostos na antiga Índia. Século VIII a.C., poemas épicos da Grécia Antiga, Ilíada e Odisseia, atribuídos a Homero, são escritos. Ah, é? Está lá? Tá. Agora, 551 a 479 a.C., o filósofo chinês Confúcio ensina e compila os 5 clássicos. Vocês viram ele entre os 35, 16 do que vai ser tratado de tópico e os 19 ignorados? Não. Por quê? Não sei. Entendeu como é que é? Ele foi importantíssimo? Foi. Confúcio foi. Confúcio e Lao Tse na China deram banho. Né? Bom, depois, 508, a adoção de uma constituição democrática na cidade-estado grega de Atenas abre as portas para a era clássica. Tudo bom, isso é um marco, não está dizendo livro nenhum. Agora, no século V a.C., vamos ver se está lá. Os autores da tragédia Ésquilo, Eurípides e Sófocles competem pelo título de maior dramaturgo de Atenas. Está lá? Não. Virgílio escreve sua obra-prima e provavelmente o poema épico latino mais conhecido que é Eneida. Esse está lá? Tá. Está em 29 a 19 a.C. Depois, no século V depois de Cristo, o poeta Kalidasa escreve os poemas épicos sânscritos. Aí é nomes complicados. Vou tentar falar qualquer coisa aqui. Reguvamacha Ikumorashambhava. E a peça, essa aqui eu não tenho coragem de falar. Olha só. A, B, H. Ô, cara, como é que eu vou saber o que quer dizer isso? A, B, H. E depois continua. Bom, é um nome desse assim. Aí, depois, também não está lá. Não nos 35. A tradição Xi da poesia chinesa chega ao auge durante a dinastia Tang, como obra de poetas como Li Bai, Du Feng e Wang Wei, que foi 618 a 907 depois de Cristo. Não está lá. O livro impresso mais antigo, que é um texto budista chamado Sutra do Diamante, que é famoso, que eu já vi isso, já, é produzido na China usando a xilogravura, 868 depois de Cristo. Não está lá. Depois vamos para os séculos VIII até XI, que está lá. O épico anglo-saxão, que é o Beowulf, é composto e é o poema épico mais antigo existente em inglês arcaico. Aí vem esse famoso, no século VIII até XIII, que é na era de ouro da cultura islâmica,
a poesia árabe clássica floresce e os contos de As Mil e Uma Noites são reunidos pela primeira vez. Esse, inclusive, eu fiz um livro sobre isso aí, contando a história, né? São várias histórias. É aquele negócio que a mulher não queria. Todo mundo que ele ia lá, o sultão matava as mulheres, aí teve uma mulher, Sherazade, se não me engano. Bom, não vou falar sobre isso, mas está lá, tem um livro que eu fiz sobre isso. Muito interessante. Aí no século XI, o conto de Genji, que é o livro do travesseiro, né, do período Heian do Japão, é um próximo interessante. E o de 1175 a 1181 tem um cavaleiro de carreta, né, que aí foi a ideia do romance de cavalaria, tal, 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 tal. Bom, deu um passeio, né? Vamos lá. Os sistemas de escritas foram usados pela primeira vez como maneira, né? Os sistemas de escrita foram usados pela primeira vez como uma maneira de registrar transações administrativas e comerciais. Pô, é. Olha só, gradualmente esses sistemas se tornaram mais avançados e passaram a preservar a sabedoria antiga, notações históricas e cerimônias religiosas que haviam sido memorizadas anteriormente e transmitidas oralmente em todas as primeiras civilizações do mundo, na Mesopotâmia, na China, na Índia, na Grécia. O cânone, olha que isso vem de religião, cânone, quer dizer, a coisa mais importante, né? Escrito da literatura apareceu inicialmente como história e mitologia. Mas veja bem o que a gente está falando aqui. Ó. Isso aqui é importante. Ó. Quer ver? Se eu dissesse para você dessa maneira, a escrita logo evoluiu de uma maneira de fornecer informações comerciais para preservar as histórias orais que eram intrínsecas de cada cultura e os seus costumes, ideias morais e estruturas sociais. Entendeu o que eu quero dizer? Já naquele tempo se valorizava a economia, mas ao mesmo tempo tinha até as morais que o pessoal tinha que passar esses valores. E aí você vê, porque no início o que é? O cara só tem lá uma argilazinha para ficar botando uma escrita cuneiforme lá naquele barro, para fazer uma contazinha de quanto. Foi assim no Egito, foi isso muito. Aquelas medidas de terra, porque o cara pagava imposto. Aí o Rio Nilo vinha e invadia aquele negócio todo. Aí que tinha que fazer? Tem que fazer aquelas contas para ver, afinal de contas, quanto foi invadido, quanto tem, qual o imposto tem que pagar. Mas depois, ao mesmo tempo, quase, você tinha que começar a colocar as coisas da sociedade. Aquilo que só era oral começou a ser escrita. Entendeu? Bom, essa primeira literatura tomou como forma um longo poema narrativo, conhecido como épico. Olha só. Que aí começa aquela historinha, né? Tem que contar, já pensou? Porque eu mesmo, quando eu estou assim muito saturado, que eu já não estou aguentando mais nada, eu quero ver uma luta, quero ver um negócio assim, quer dizer, porque para me dar um gás aqui, né? Um troço assim. Então lá tinha que ser isso, tinha que botar um épico, né? Que enfoca os mitos que cercam um grande guerreiro. Por quê? Precisava desse guerreiro, esse líder, porque suas batalhas eram para proteger o seu povo, entendeu? Nem que aquilo ali fosse conversa fiada, mas você tinha que acreditar em alguma coisa, entendeu? Para proteger seu povo, seus inimigos, das forças do mal. Tinha um negócio ainda das forças do mal, demônios. Tem que guerrear contra todo. Essa combinação de eventos históricos, aventuras míticas apontadas em forma de verso, metrificado, que era em verso, hein? Explicava a herança cultural do povo de uma maneira interessante e imemorável. Vou falar sobre 3 pontos. História de deuses e homens. Segundo, teatro grego, é importante. Terceiro, que vai da Europa até a Ásia. Essa questão de heróis e lendas, né, da literatura. História de deuses e homens. Bom, os primeiros poemas épicos conhecidos, que incluem as inúmeras versões de A Epopeia de Gilgamesh, que nós vamos falar como segundo tópico,
E as grandes epopeias sânscritas, o Mahabharata e o Ramayana, só vai falar o Mahabharata, Ramayana não, né? Muitas vezes falam sobre a origem de uma civilização ou sobre um momento decisivo no início de sua história. Quando observados pelos viés das façanhas de um indivíduo heróico ou de uma família no poder, esses poemas épicos também explicavam o envolvimento dos deuses com frequência, contrastando seus poderes com as fraquezas dos heróis humanos. Claro. Quando mostra a fraqueza do herói humano, você precisa de muito do Deus, não precisa? Esse é um tema que também apareceu em poemas épicos posteriores atribuídos a Homero. Seus heróis, Aquiles e Odisseu, lembra dele? Do Aquiles, calcanhar de Aquiles. São retratados não apenas como guerreiros nobres da Guerra de Troia, que estabeleceu a Grécia Antiga como uma grande potência, mas também como personagens humanos que enfrentam tanto o destino quanto suas próprias fraquezas. Mais tarde, enquanto a influência grega declinava, os poetas romanos desenvolveram sua própria versão latina do formato. Você vê, os romanos pegaram o que o grego tinha feito, né, o Homero lá, e escreveu, que vai ser um outro livro que nós vamos tratar no outro tópico, que é a Eneida, do Virgílio. Né? Mais tarde, enquanto a influência grega declinava, os poetas romanos desenvolveram sua própria versão latina do formato, pegando emprestado até mesmo a história da Guerra de Troia, como fez Virgílio, que é um romano, em Eneida, para produzir um poema épico sobre o início de Roma. Olha só. O cara tem que fechar a cabeça. Pô. Não tem aquele negócio do Rômulo e Remo, né? Aqueles dois irmãos. É a historinha que foram criada com um lobo sendo amamentado por uma loba. Criou essa lenda lá. A escala e a profundidade das epopeias de Homero e sua estrutura política, poética forneceram a base sobre a qual a literatura ocidental foi construída. Essa é a história de Deus e o homem. Sobre a questão do teatro grego. Outro produto da tradição de contar histórias na Grécia Antiga foi o teatro, que se desenvolveu a partir da releitura de uma narrativa para a interpretação do papel de um personagem. Quer dizer, olha só, você quer fazer o teatro, ele começa a ter um outro panorama. Não é assim você simplesmente contar uma história, que era uma coisa oral, não. Você tem uma releitura de uma narrativa para a interpretação do papel de um personagem. E assim, para trazer história à vida. O teatro já faz uma outra coisa, está percebendo? Então, gradualmente, essa contação de histórias dramatizadas se tornou mais sofisticada. E quando Atenas foi estabelecida como um Estado-nação democrático, o teatro já era parte integral de sua cultura, com dramaturgos como Ésquilo, Eurípides e Sófocles, produzindo tragédias e comédias que atraíam um público de milhares de espectadores. Finalmente, o último ponto é da Europa até a Ásia. Né? No norte da Europa, a transmissão oral de histórias prevalecia, e os contos dessas culturas não foram escritos até mais ou menos o século VIII. Hein? O poema épico anglo-saxão completo e mais antigo se tem conhecimento é esse Beowulf, que relaciona história e mitologia preservadas pelos ancestrais escandinavos dos ingleses. Né? Daqui a pouco eu começaria a falar de outra coisa entre aí, porque é escandinavo, não vou parar aqui. As sagas irlandesas que vieram mais tarde também foram influenciadas pelas lendas nórdicas. Enquanto isso, na Europa continental, a nobreza era entretida por poetas profissionais. Alguns deles tinham seus temas inspirados na antiga mitologia grega e romana, enquanto os trovadores do sul da França escolheram misturar histórias sobre Carlos o Magno e seus homens em batalhas contra os mouros e sarracenos islâmicos. Os trovers do norte da França, por outro lado, recitavam histórias líricas e apaixonadas sobre cavaleiros e o amor na corte durante o reino do lendário rei Arthur da Grã-Bretanha. No Oriente, falei um pouco Ocidente, agora no Oriente, a era de ouro da cultura islâmica surgiu no final do período medieval, quando, claro,
Tinha que ser um pouco isso, né? Porque o califado, tudo que o árabe foi fazendo, né? Então, quando o conhecimento ainda era altamente estimado, os contos narrativos épicos, como aquele reunidos em As Mil e Uma Noite, né? Eram valorizados por sua capacidade de entreter, apesar de a poesia ser tida como uma mais elevada forma de literatura. Por exemplo, agora na China Antiga, lendas heróicas também eram consideradas mais uma forma de folclore que literatura. Forma de folclore mais do que literatura. E os primeiros textos escritos a receber o status de clássicos são aqueles que preservaram a história, os costumes e a filosofia da cultura. No entanto, com esses textos factuais, havia também uma coleção de odas que forneceram um modelo para a poesia chinesa por séculos, atingindo seu auge sob os imperadores da dinastia Tang. Né? No século XI, até que enfim, eu já estava pensando assim, pô, será que vai falar do Japão ou não vai falar do Japão? Senão já é igual ao equivalente não falar do Egito. Né? Então, no século XI, o Japão, que havia sido dominado pela cultura chinesa, produziu sua própria literatura em língua japonesa, histórias ficcionais em prosa sobre a vida na corte do período Heian se desenvolveram a partir de antigas crônicas sobre as dinastias no poder, antecipando o aparecimento do romance na Europa. Antecipando, hein? As pessoas escreviam. Então vocês veem assim, né? Agora, você vê, uma coisa que é ultra importante para a gente. O que é ultra importante para a gente? Pô, Meshuma fala sobre, né? Os Onomê no caminho, né? Aquelas coisas que vão para a China, vai para a Índia, dá aquele negócio todo. Então tudo aquilo tudo é ignorado, cara. Meshuma ressuscitou essas coisas. Olha só, é ignorado. Para a gente, se eu fosse escrever, olha só, se eu fosse colocar, eu colocaria isso. Esse Kojiki aí, eu colocaria isso. Bom, tem que desligar. Olha só, o Rodrigo Maia lembrou. É Izumo. Izumo. Tenson e Izumo. Tirou 10. Tirou 10. Tirou 10 no meio da mata. O Rodrigo Maia é bom, eu não sei de onde que ele... Será que ele está candidato a ser... É ministro ou está candidato a ministro? Capaz de estar, não sei. Anda de terno, terno, Não, gravata. Não. É gravata. Até para dormir ele anda de gravata, não anda, Rodrigo? Coitado, deixa o Rodrigo. Vamos lá, vai desligar para ligar de novo. Fica atento que eu vou ligar essa porcaria de novo, hein, cara. Nós estamos lidando com... Facebook. Facebook é um troço meio complicado. Vai lá. Vamos lá.